Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Esse é o Envelhecer Cast, podcast que a gente fala de longevidade, diversidade, sexualidade, enfim, da nossa existência. Pessoal, hoje o tema é muito importante, como vários temas que a gente aborda, mas a gente vai falar sobre alimentação. Relação de alimentação, longevidade, como isso impacta na nossa questão, na nossa existência. Eu trouxe aqui uns pontos só para trazer e apimentar a nossa discussão, antes de falar um pouco da minha convidada. Eu trouxe uns pontos que o Guia Alimentar da População Brasileira traz. E é um guia revolucionário e a gente vai ter oportunidade de falar um pouco dele, de que alimentação é mais do que ingesta de nutrientes. E a recomendação de alimentação ela tem que estar em sintonia com o tempo e com as recomendações e com a vivência da pessoa. E a alimentação saudável, ela deriva também do ambiente e da sociedade onde a pessoa está, e também relacionada com questões como autonomia, aprendizado ao longo da vida, diferentes saberes e diferentes guias, e é sobre isso. A gente vai falar sobre alimentação saudável, sobre o guia da alimentação, do guia alimentar da população brasileira e como isso se intersecciona na comunidade LGBTQIA+. Então, estou com uma convidada muito especial, muito querida. Estou com Isis Góes. Isis, ela é nutricionista com aperfeiçoamento em saúde coletiva. Ela é doutoranda em endocrinologia na Unifesp, voluntária do Núcleo Trans da Unifesp também e ativista trans do movimento trans. Isis, muito obrigado de estar aqui comigo. Muito obrigada, Milton. Um prazer estar aqui, né, com você, por esse convite também, para a gente ter essa troca. Então, é isso. Boa! Isis, obrigado então de estar aqui. Eu acho que a alimentação, sou um fã da questão de a gente pensar em orientações não farmacológicas e pensar de uma alimentação saudável, isso sendo a chave para um envelhecimento saudável, um envelhecimento com direitos, um envelhecimento com qualidade. Queria saber de você, o que é uma alimentação saudável? Vamos lá, pergunta difícil, é essa pergunta complexa, mas alimentação saudável, ela vai ter significados diferentes para pessoas diferentes, né? Você acha que assim como você pontuou do guia também, de como a pessoa vai se envolvendo com isso ao longo do tempo. Né, acho que para fazer uma crítica antes, né, hoje em dia a gente tem uma ideia de alimentação saudável, principalmente no senso comum, de que é uma alimentação super restrita, que tem que ser pensada de uma forma realmente só por nutrientes, né, que alguns pesquisadores chamam de nutricionismo, né, dessa só pensar em ingesta de nutrientes, ou pensar a alimentação de uma forma, inclusive com um comportamento ruim, assim, né? Então, a alimentação saudável não é sobre isso. Então, a alimentação saudável ela tem que ser um conceito amplo, né? A pessoa tem uma boa relação com a alimentação, claro, ter um acesso também seguro, né, a um alimento, aquela quantidade também de alimentos variados, né, ao longo do mês, enfim, de todo, né, o decorrer. E para além disso, ter uma alimentação que é variada, que é colorida, que tem alimentos diferentes e que ela goste também, né? Então, pensar o gosto, o prazer, o cozinhar, né? E toda essa relação com a alimentação, não só a ingesta, mas também como a pessoa se relaciona com a comida. Então, a alimentação saudável envolve tudo isso. Você trouxe dois conceitos muito legais que às vezes eu falo nas minhas consultas, que eu falo, a gente vem para essa vida para ser feliz e para sentir prazer. Sim, E a alimentação não pode ser um martírio, né? E exato. o que você acha? Porque às vezes, quando a gente pensa na figura de um profissional da nutrição, às vezes a gente vai pensar na dieta restritiva. Sim. O que você acha nessa questão de aliar alimentação com prazer e isso que você trouxe de uma alimentação saudável? Certo. Eu acho tudo de bom. Acho que é um dever, na verdade, de toda pessoa profissional, né, que é nutricionista e que pensa alimentação, porque a comida é uma coisa que a gente vai ter que conviver pro resto da vida, né? Faz parte para tudo, pra gente pensar, pra gente se movimentar, pra gente sentir prazer também. Então é uma coisa muito necessária. E então ter prazer, né, em ter o alimento, em ver, em cozinhar, em se alimentar, enfim, e sentir prazer com isso é muito importante, né? Inclusive, auxilia até as pessoas
melhores práticas alimentares, né, no dia a dia, né, por exemplo. E você trouxe o conceito do nutricionismo. Eu até, sei lá, até 6 meses atrás eu não sabia o que que era. Eu aprendi essa fala ouvindo o podcast O Joio e o Trigo, que Sim, eu acho eles muito legais trazerem essas maravilhosos. discussões sobre exatamente sobre nutrição, alimentação saudável, sem veneno também. Uhum, sim. E explica um pouquinho pra gente o que que é nutricionismo e como que isso impacta a questão da alimentação. Certo. Esse é um conceito que foi, né, colocado por um pesquisador chamado George Screenes. E ele pensou, né, inclusive tem um livro maravilhoso sobre isso, chama Nutricionismo É um mesmo. que tem um ovo na capa? Isso! Ah, legal. Bom, ele traz nesse contexto de perceber a alimentação ou a nutrição apenas como ingesta de nutrientes. Então, assim, é essa a definição básica que ele dá. Então, inclusive profissionais fazem isso, mas as pessoas no geral também pensam, hoje eu, sei lá, comi carboidrato e proteína. E as pessoas hoje, inclusive, né, pensando, acho que na atualidade, as pessoas têm uma fissura muito grande por proteína, que eu não sei de onde surgiu. E isso acaba impactando, assim, as pessoas não veem mais a comida como comida, mas sim como, uma porção de carboidrato, de proteína, isso é 17 gramas de gordura. proteína com não sei o quê. Exato. Então, nutricionismo é isso na É. prática. E eu costumo falar para os meus pacientes, às vezes, nessa questão, principalmente porque o mercado da indústria, né, farmacêutica, até de vitaminas e dos Sim, suplementos, eles vêm querendo impor muitas coisas. Eu falo, gente, a melhor vitamina tá na quitanda, não tá na farmácia, né? exato. É isso mesmo. Então, mas aí até falar de uma questão, né? E eu vi um post seu no Instagram que você fala sobre que a decisão sobre que comida eu vou comer, às vezes não é uma questão só individual, porque às vezes a gente fala, é só você escolher uma coisa saudável, então vai comer couve. Não basta só do indivíduo. Então explica um pouquinho pra gente o que que envolve também a decisão sobre que alimento eu vou comer. Certo. Para falar disso, a gente tem que falar um pouco sobre sistemas de produção alimentar também. Então, porque tudo isso envolve, né? Às vezes as pessoas pensam só, tipo, aquele alimento tá ali para eu escolher, então eu escolho esse ou aquele. Mas tem todo um em volta, né? Um antes, né? Inclusive o guia, né, alimentar da população brasileira, ele fala isso pra gente tentar refletir o caminho que a comida fez até o nosso prato ou até, enfim, até onde a gente escolheu aquela comida. Então, porque a comida tem uma história, então tudo depende de governos, depende de como as políticas públicas voltadas para a alimentação vão estar, ou seja, de tipos de alimentos que vão estar mais presentes em um estado e não no outro, ou em lugares em que as pessoas moram, sejam periferias ou mais centro da cidade, ou um lugar, né, que tenha uma zona mais urbana. Então, não só o tipo da produção desse alimento, mas como ela é distribuída também nesse sentido. Porque a gente tem o que, né, que algumas pessoas chamam hoje de desertos alimentares, que são lugares que mais que você queira comer uma alimentação saudável, você não vai encontrar. Sim. Né? Então, lugares que não vão ter quitandas, feiras livres, enfim, e, né, principalmente se a gente pensa a lugares que são, né, mais na periferia, né, das cidades em geral, que vão ter, às vezes, até, né, as pessoas com com mais baixa renda socioeconômica, tem que passar, às vezes, muito tempo no metrô ou no ônibus, enfim, e o que que tem para comer nesses lugares, É né? ultraprocessado. Exato. E essas pessoas vão ficar com fome porque elas têm que comer comida saudável. Né? Então, é tudo isso que é pensado. Então, o fator de que tipo de emprego a pessoa tem, a renda que ela tem por mês voltada para alimentação, onde ela vive, né, qual a relação dela com a comida desde a infância também, e como a criação se deu, aspectos também de distribuição, né, produção e distribuição da alimentação nas zonas, nas regiões das cidades em geral. Então, tudo isso influencia, né, o que a pessoa vai comer
ou não comer, né? E não só a decisão final. Exatamente. E aí entra a questão das vulnerabilidades, né? Sim, Então, a gente fala, sei lá, da vulnerabilidade social, a vulnerabilidade programática. Então, o que que o Estado faz se na escola do filho da pessoa, do trabalhador, eles estão oferecendo bolacha ou comida de verdade, né? E é sim. isso que você falou como política de governo também, né? Exato, sim. Então, as políticas, no geral, principalmente para alimentação, né? A gente tem o PNAE, que é a Política Nacional de Alimentação Escolar, né? Como você comentou, que é uma política maravilhosa, mas que infelizmente sofreu muitas defasagens durante a pandemia. Então, a gente tem essas questões, né? De às vezes não estar recebendo uma alimentação mais adequada para aquele público. Também produção de agricultura familiar, que é pensada com menos agrotóxico, também para fazer girar pequenas economias na cidade e fazer com que pequenos agricultores também consigam comprar outros tipos, né, de mercadorias que eles necessitam. Então, gira a economia quando a gente pensa nessas bases menores. Então, a política de alimentação também está relacionada, né, com essas questões. Com a economia. Sim, E daí a gente vai falar de uma coisa também, né, Isis? Porque, por exemplo, uma alimentação saudável já tem inúmeras provas científicas que uma alimentação saudável, ou seja, né, o que você falou, um prato colorido, com prazer, uma boa relação com a comida, está relacionada com a longevidade. uhum, E que, infelizmente, por essas questões, a pessoa às vezes vai ter uma expectativa de vida menor, dependendo onde ela mora, por outras opções de alimento. E até quando a gente conversou, eu trouxe um dado até de uma professora minha que pesquisou que o consumo de ultraprocessados também está relacionado com demência, com Alzheimer, uhum, quando a pessoa está numa fase mais avançada da vida. Então é fundamental a sim. gente pensar em soluções coletivas para questões que estão atingindo o indivíduo. Exato. Porque às vezes, no individual a gente não vai conseguir fazer muito. É, Então essas ações precisam, às vezes, ser mais coletivas mesmo, né? A gente sabe que o consumo de ultraprocessados, ele vai fazer mal para a saúde, né? Como a pesquisa da sua professora, como outras pesquisas relacionadas aí, sei lá, diabetes, pressão alta, alguns tipos de alguns câncer. tipos de câncer, enfim. Então, isso a gente sabe, mas, né, como que a gente muda o acesso da população a esse tipo de alimento? Então, não tem como, individualmente, eu culpabilizar uma pessoa, né, num atendimento, porque, você tá comendo muito Uhum. ultraprocessado, você tem que mudar essa alimentação. Se ela não tem condição de ter um outro tipo de alimentação. Então, realmente Exatamente. precisa ser uma resposta coletiva. É a mesma coisa eu virar para uma pessoa e falar, faça atividade física, né? Então, se ela trabalha 12 horas no dia dela, pega ônibus que Sim, longe, então é também, novamente, uma resposta coletiva. exato. E aqui eu queria ouvir você, seja na sua especialização em saúde coletiva e nos seus estudos sobre saúde LGBT, saúde trans, como que esse tema da alimentação saudável ou das particularidades da alimentação se conectam na nossa comunidade? Certo. É, Uma pergunta bastante complexa, é, vou tentar reduzir um pouco. Assim, de diversas é. formas, né? E quando a gente fala, claro, de alimentação e nutrição, a gente tem dois pontos diferentes, né? Uhum, A nutrição, ela é um termo amplo que vai envolver questões nutricionais, o tipo de nutriente que tem na comida, o estado nutricional da pessoa, tipo o peso, o IMC que ela tem, composição corporal, metabolismo. Então, a nutrição ela é muito ampla nesse sentido. E a alimentação já é um aspecto mais comportamental, de como a pessoa come, né? Hábitos em geral, como que ela se relaciona com a comida. Então, a alimentação e hum, nutrição andam juntas, né? Mas sim, elas são diferentes nesse sentido. entendi. E como isso, né, vai impactar a população LGBT, né, com essas particularidades nesse sentido, vai ser dentre esses dois conceitos. Então, a gente tem a população intersexo, né, que a gente tem várias variações, vários estados intersexo, e alguns deles podem ter, né, uma predisposição um pouco maior para diabetes, para síndrome do ovário policístico, né, que é envolvido também com algumas questões metabólicas importantes, como resistência à insulina, né? Então, é maior risco de diabetes com o tempo, pressão alta, questões ósseas também, e tudo isso impacta o estado nutricional nesse sentido, né? Sim. E aí, ter também um acompanhamento nutricional pensando isso é importante.
Para as outras populações no geral, eu acho um ponto muito importante que como as pessoas LGBTI+, no geral, se relacionam com a comida, porque é, é um contexto totalmente diferente. Quando a gente pensa alimentação também, a gente pensa família. A gente Sim. pensa a construção de gosto, de afetividade, enfim. Porque a comida vem desse lugar também. E muitas pessoas LGBT às vezes têm essa quebra, né, de Um contextos. rompimento com a família biológica, né? Exato. Então, esse rompimento com a família biológica, às vezes, também vai ser um rompimento de culturas, né? E a alimentação vai estar inserida nessa cultura também. Para além disso, né, a alimentação às vezes vai vir como uma resposta, né, não muito boa, mas vem como uma resposta a pensar o corpo, né? Sim. Então, quando às vezes pessoas trans estão naquela questão de variabilidade de gênero, de se entender, né, de pensar a sua identidade, a sua expressão de gênero, e é um processo difícil mesmo, às vezes, né, que vai acontecer, às vezes mudar o corpo ou pensar outras em focos específicos acontece nesse processo. Então, às vezes tem comportamentos alimentares, né, desordenados, que a gente fala, né, Uhum. um comer transtornado, que não chega a ser, às vezes, um transtorno alimentar, né, uma doença aí psiquiátrica, no caso, mas que tem um comportamento ruim nesse sentido, Sim. com o intuito de mudança corporal, né? Isso também vai acontecer com as populações de, né, lésbicas, de gays, bissexuais, por causa desse impacto social sobre o corpo, sobre o não entendimento sobre si. Então, a alimentação, ela fica, né, permeada, claro, a É. várias outras questões, mas tem esse impacto e essa visão um pouco diferente nesse sentido. Eu vi que você participou como autora. Eram quantos autores naquele guia de nutrição para a população LGBT? Eram 5 a 6, Tá, mas porque você foi uma das sim, autoras e eu vi, quando eu estava estudando um pouquinho sobre o nosso tema, eu achei muito interessante a gente entender essas particularidades de alimentação, nutrição, até um detalhe, não é detalhe, né, mas é uma questão importante para a gente levar em consideração, por exemplo, e citam lá no guia, a questão da população trans e o xixi e a água. Então não é uma simples orientação para falar beba água porque você está com pedra no rim, por exemplo. exato. Porque são Sim. todas essas vulnerabilidades que estão relacionadas, né? Uhum. Não, com certeza. Pensar a saúde, né, é pensar também essas questões sociais e como isso vai impactar, né? Então, se a pessoa às vezes tem uma dificuldade de acessar banheiros públicos, por medo de violência ou porque já sofreu violência em banheiros públicos, já foi expulsa, enfim, como é que ela vai pensar consumo de água durante o dia quando às vezes ela tá no trabalho, quando ela tá, enfim, na rua para fazer qualquer outra coisa? Então, vai restringir às vezes o consumo de água, vai evitar usar o banheiro mesmo com vontade. Então, uma questão muito complicada e que a gente precisa trabalhar de Né? novo. Coletivo. Coletivamente. Que é Sim. batalhar contra a transfobia, para garantias de direitos. O que mais você pode ressaltar na questão do guia nutricional? Ele chama assim? Guia Nutricional para a População LGBT? Como que tá o título? Guia de cuidado e atenção nutricional à população LGBTIA+. Legal. A Sim. gente pode até colocar no. Se autoriza, a gente Sim, colocar na claro. descrição aqui do vídeo, a gente pode pôr na Sim. descrição para as pessoas se apropriarem desse material que eu achei muito bom. Sim. É um material, claro, inicial, mas que traz bastante pontos importantes. E acho que, né, como você colocou mais um ponto, eu posso citar o processo de hormonização, né? Então, o processo de hormonização, né, que boa parte aí das pessoas trans, travestis utilizam, né, com acompanhamento médico ou não, né? A gente tem um alto índice de automedicação ainda no Brasil. E, claro, com o tempo, né, e claro, envolvido com outras questões sociais, Uhum. não é um processo de culpar a hormonização, mas ela associada, né, num corpo, né, num organismo de uma pessoa trans que passa por diversos outros processos sociais, acabam afetando ou trazendo mais predisposição, né, a doenças crônicas não transmissíveis, às vezes a mudanças né, nos lipídios, né, no colesterol, né, como as pessoas É, na falam, resistência à insulina resistência à também. insulina, assim. Então, isso são pesquisas, né, que estão sendo envolvidas e que
A nutrição consegue auxiliar nesse processo, no sentido de pensar uma alimentação, claro, que pense a pessoa como um todo, mas que auxilie ela a ter uma boa, né, na verdade, um menor impacto no metabolismo com o uso da harmonização. Então, tem esse ponto Tem. que é muito legal. Então já deixa a dica, gente, desse guia que ele achei muito legal, figuras, acho que trazer um ponto super importante. E acho que até a questão, não sei se foi nesse guia ou se foi na nossa conversa, eu acho que um ponto importante também, e que você está fazendo um mapeamento, ou não sei se na pesquisa, sobre a insegurança alimentar. Que a gente falou muito sobre isso na pandemia, Uhum. mas que eu não tinha dados, e você trouxe uns dados na nossa conversa antes da gravação, sobre como que anda a situação da comunidade LGBT e o tema da... Primeiro, defina o que é insegurança alimentar. Eu acho que define para o pessoal o que é Aham. insegurança alimentar e como que a população LGBT é afetada por isso. Certo. Acho que eu vou dar, pensar, né, em segurança alimentar e nutricional é o não acesso, né, a alimentos de forma regular, né, ou alimentos, né, não variados, ou que tenham aporte nutricional adequado, ou que não sejam, tipo, tendo uma qualidade higiênico-sanitária boa, ou seja, que poderia causar, às vezes, uma infecção, né, uma intoxicação alimentar, mas esse é um processo, claro, um pouco mais rápido nesse sentido. Então, no geral, quando a gente pensa social, é mais sobre o acesso, né, com regularidade a alimentos, né, que sejam adequados ali para o resto. Sim, geralmente quando a gente pensa mês, né, nessas adequações. E assim, tipo, muitas pessoas às vezes conseguem ter um consumo de frutas no início do mês, próximo ao pagamento, e depois na metade do mês até o final não conseguem ter mais esse acesso a frutas, legumes, porque precisa de alimentos que deem mais uma caloria, que a pessoa possa ter mais força de trabalho ou ter outras Sim. questões. Então não vai se preocupar com esses tipos de alimentos, porque não vai ter dinheiro para comprar. Então, insegurança alimentar fala um pouco sobre isso. Ou como também se a pessoa come menos, às vezes, porque tem mais pessoas para comer, ou pula refeições porque às vezes não tem dinheiro para se alimentar. Então, insegurança alimentar perpassa todos esses aspectos. Entendi. E daí como isso afeta a comunidade LGBT, a questão, e que dados você tem da questão do mapeamento da insegurança Certo. alimentar? Então, uma pesquisa que é prévia, né, Hã. inicial, que é de um colega meu, inclusive, o Dr. Sávio Gomes, que participou do guia também. Foi a pesquisa de doutorado dele, ele fez com claro, uma pequena amostra, mais nacional, Uhum. e nessa amostra ele verificou que só com pessoas trans e que 68% aí das pessoas entrevistadas tinham algum grau de insegurança alimentar e que 20,8% dessas estavam em insegurança alimentar grave, né? Porque a gente tem essas variações, leve, moderada e grave. Então, é um número bastante expressivo. A gente, como você falou, na pandemia, isso afetou o Brasil como um todo, né? E outras populações, principalmente grupos sociais que já eram mais Sim. vulnerabilizados Que também. foi o mapa da fome, que a gente voltou para o mapa da fome. Exato. E a gente teve uma pesquisa da Rede Pensan também, Aham. e o percentual, né, foi alto, se não me engano, acima de 40 ou 50% da população brasileira com insegurança alimentar durante a pandemia. Mas é ainda nessa pesquisa, claro, talvez com um N menor, mas verificou que mais ainda, dentre a população trans, esse número é maior, né, de Entendi. prevalência. E para as outras pessoas LGBTIA+, teve outras pesquisas, né, do Vote LGBT, que fez também essa pesquisa durante a pandemia, e dentre, né, várias populações LGBTIA+, encontraram, né, essa questão de insegurança alimentar. E a insegurança alimentar, ela é resultado, né, de diversos aspectos sociais. Então, principalmente, claro, da questão de renda, de alterações na renda durante o mês, né? Então, tem uma renda em alguns dias, em outros não. Então, a gente tem, né, principalmente pensando na população trans, né, ainda 85%, né, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA,
85% de mulheres trans e travestis ainda, né, atuam como trabalhadoras sexuais, né? E claro, algumas por escolha, e é uma profissão, claro, que precisava ter um pouco mais de regularização, né, para dar segurança. Mas não tá trazendo segurança Exato. financeira, né? É. Mas que também, algumas por falta de acesso ao mercado formal de trabalho, Uhum, ou por falta de educação profissional, por diversas outras questões que vieram antes, né? sim. E nesse sentido, há esse aspecto de sazonalidade, de mudança da renda durante o mês. Isso vai acontecer também com outras populações LGBTIA+, e essa flutuação da renda sempre impacta principalmente alguns tipos, principalmente a alimentação, né? Sim. Teve uma vez um seminário que a ONG, tem uma ONG que eu participo aqui que chama Eternamente Sou, que é pensada para pessoas idosas LGBT e a gente criar espaços de convivência. E teve uma vez num seminário que a gente fez, a gente chamou uma travesti mais velha e ela falou que na época dela de prostituição, ela falou assim, abre aspas, para mim o pecado não era eu ser prostituta. O pecado para mim era a única opção, a única escolha que eu tive para pagar meus boletos foi ser prostituta. E eu acho que essa fala sua resume isso. Sim, E como uma pessoa vivendo da prostituição, num momento como a pandemia, não sei como esse serviço ficou, mas isso impactou na alimentação dessa pessoa. sim, sim, com certeza. A gente teve, né, algumas pesquisas voltadas para principalmente trabalhadoras do sexo durante a pandemia. Foi um trabalho, claro, bastante vulnerabilizado nesse sentido, porque é um trabalho que necessita de contato, e muitas vezes deixaram de trabalhar, outras continuaram trabalhando e tentaram usar, enfim, máscara Hum. durante o contato, tentar minimamente ali tentar a redução de risco, né, de infecção. Mas o impacto na renda foi considerável nesse sentido. Inclusive, numa pesquisa que a gente fez no núcleo, né, TransUnifesp, com as pessoas que estavam cadastradas no ambulatório, as pessoas que foram mais impactadas na renda, com redução da renda na pandemia, foram mulheres trans e que eram também trabalhadoras sexuais. Então a gente verificou isso, mas tem outras pesquisas que também falaram de uma revolução do trabalho nesse sentido, que muitas trabalhadoras do sexo, inclusive também mulheres trans e travestis, foram para o trabalho sexual virtual e Hum. conseguiram lidar bem com todo esse processo. Então a gente tem essas vertentes nesse É, sentido. interessante, não tinha parado para pensar nisso. Eu trouxe uma vez aqui no programa, veio uma vereadora muito querida aqui de São Paulo, a Luana Alves. Uhum. E a gente estava falando sobre saúde mental e questão social. E, novamente, né, Isis, não é só uma questão individual, de novo, de eu falar de dar comida ou oferecer a comida, porque eu não saber se eu vou comer no fim do mês, isso é ansiogênico. Isso Sim, gera ansiedade, gera depressão e vira um círculo vicioso, né? Então, vulnerabilidade social, transfobia, falta de acesso, falta de dinheiro, ansiedade, tudo vai sim, misturando, piorando saúde mental, saúde física e tudo conectado, né? exato. Tá tudo conectado mesmo. É, E eu acho que nisso, né? Eu acho que qual que então é o nosso papel? O que que você acha que nós, acho que eu vi que você faz atendimentos individuais, Uhum. também é ativista, tá no núcleo. Como que você vê a Isis trabalhando aí para pensar em todas essas questões? Certo. A Isis tá um pouco cansada. Tá no É brincadeira. burnoutinho já. Não, mas é uma coisa que, enfim, desde que eu pensei em estudar ou pesquisar sobre, né, que é a minha população também, a população trans, mas também pensar as outras populações LGBTA+, eu queria, né, aquela coisa de criança, né? Ah, eu quero mudar o mundo. Aham. Mas hoje, claro, não tenho esse pensamento Ah. tão tão grande, né? E a gente, claro, vai se associando, né? E tentando criar esses A espaços. gente vai se organizando em coletivos. Exato, exato. Então, nesse sentido, tenho tentado atuar, né, para além dos atendimentos individuais, em pesquisas, porque produção de dados é importante para a gente, porque se a gente não tem dados, a gente não tem produção de política pública específica. Aham. E a gente não, as populações LGBTA+, não são inseridas em pesquisas populacionais, como o IBGE, como a POF, como que pensam também em alimentações, como o Vigitel. Então, a gente precisa desses dados.
Então, essa é uma parte, pensar os atendimentos também né, nos ambulatórios ou particulares para essa população também é uma questão. Já participei do Comitê Técnico Municipal de Saúde Integral LGBTA+, aqui de São Paulo, então pensar as formas de atendimento, o que poderia se fazer, produção, né, a revisão do protocolo que a gente tem também aqui na cidade para o atendimento de pessoas trans e travestis. Que é muito bom, né? Sim, e tá melhor ainda. É. Eu participei da revisão que tá em consulta pública Que agora. legal. E a gente vai ter uma parte de nutrição e pensando outros aspectos com saúde integral também. Então, essa foi, né, uma vertente e enfim, tento participar de outras questões, né? No Núcleo Trans Unifesp, a gente tem vários eixos, né? Então, de pesquisa, de estudo, a extensão e também o ambulatório, que é a parte Sim. assistencial. Então, eu venho atuando nesses eixos. E que hora você dorme, né? Mas para tentar, tipo, levar informação, para pensar essas questões de políticas, a produção de dados, né? Tentar organizar um pouco disso para ver se a gente começa a ter algumas mudanças, né? Então... Nossa, você falou e disse. Eu acho que a importância, primeiro, da gente se organizar em coletivos, porque nenhuma solução para um problema complexo vai sair individualmente. Exato. Então a gente precisa se organizar em coletivos, coletivo trans da Unifesp, outros coletivos na cidade, onde cada um que estiver ouvindo a gente tiver. Então as pessoas um convite, as pessoas se organizarem e individualmente fazer essas ações e gerar dados. Sim. Porque a invisibilidade da população LGBTQIA+, ela interessa... Às vezes alguém me pergunta assim, Milton, por que falar em velhices LGBT? Eu respondo, por que não falar? Então eu acho que é um pouco disso, e a Isis deve estar cansada, né? Você está cansado porque a ideia é a gente fazer da nossa existência incomodar, gerar fissuras, trazer esses dados para falar, olha, a gente precisa mudar essa realidade. Uhum. Não, exato. E é muito engraçado quando a gente se coloca, às vezes, nesses lugares para falar de assuntos que às vezes as pessoas não falam, exemplo, como nutrição na população LGBTA+, porque a gente recebe vários comentários, claro, péssimos, mas que acabam sendo engraçados, pessoas falando, pessoa LGBT come diferente, ou, não sabia que era diferente. Aquela frase muito comum, né? Somos todos iguais. Então, enfim, lidar com essas adversidades também, vamos pensar assim, né? Então... Tem um amigo meu que ele é maravilhoso e quando ele vai dar aula, ele coloca essa fala, somos todos iguais, e uma foto da Barbie, né? Então quem fala somos todos iguais é a Barbie fascista, né? Exato. Então, assim, o que eu falo das diferenças é que, assim, que bom que a gente é diferente. Vamos respeitar as diferenças, entender. Sim. Eu não quero ler um livro em que todas as páginas são iguais. Eu quero viver num mundo onde cada um é desenvolvido na sua potencialidade. Sim, exato. E pensar essas diferenças é importante, inclusive na saúde. Se a gente tiver, somos todos iguais... E aí, né? Como é que eu vou pensar a saúde para cada pessoa diferente, né? Por isso que uma das diretrizes do SUS é a equidade, porque ele sabe que as pessoas são diferentes. Eu vi que teve uma repercussão aí, umas críticas, e você até postou uma carta desabafo, não sei como, uma carta contra esses comentários negativos que o curso... Quer falar um pouquinho do curso? Que é o curso que vocês estão falando, né, de nutrição e diversidade, tá na 2ª edição, e já fica um convite para quem quiser participar do curso que a Isis coordena para o ano que vem. Exato. Bom, o curso Nutrição é um grupo chamado Nutrição e Diversidade, que é composto hoje, né, como a coordenação o Igor Oliveira Trindade, o Leo Wester Melchior e a Sofia Rosa. Todos são nutricionistas, estão na academia também, pesquisando, e todos são da população LGBTIA+. E o curso chama Nutrição LGBTIA+, da Teoria Prática Clínica. E é um curso interdisciplinar, apesar do nome. Mas que pensa todos esses aspectos
desde questões fisiológicas, desde questões sociais que vão impactar, né, a saúde e o estado nutricional de pessoas das populações LGBTIA+. Então, a gente fala de diversas coisas, né? Avaliação nutricional, as diferenças que tem, né, explica a questão da harmonização, explica estados intersexo, pensa relações de comportamento alimentar, né, das populações LGB, né? Pensa questões de imagem corporal, né? Pensa até como a anamnese precisa ter questões diferenciadas para esse público, para entender, inclusive, aspectos de sangramento, né, de ciclo menstrual. E porque às vezes na saúde a gente tem anamneses específicas, né? Então, Sim. é saúde da mulher. Aí Ah, só lá tem aspectos de menstruação. Né, e outras pessoas que menstruam. Então, tem todos esses aspectos que a gente fala. E, inclusive, nessa segunda edição a gente incluiu um pouco sobre planejamento familiar também. Então, aspectos de gestação, de aleitamento, para além, né, do casal cis hétero. que aparece nas páginas da revista Crescer, né? Exato. E que a gente aprende É. na graduação em saúde nesse contexto, né? Então, sempre falar, aleitamento, o pai vai vir junto É. e é sempre a mãe, enfim. Então, todos esses aspectos e, enfim, até uma questão de micronutrientes que é diferenciada, às vezes, Sim. na gestação ou durante o aleitamento, que precisa ser pensado nesse sentido. Então, o curso, enfim, né? Um xodó. Fazendo propaganda e É. façam o curso da Isis. Sim, mas a página, então, né, Nutrição e Diversidade, o nome. E aí a gente tenta, né, claro, tentar fazer outras conexões, falar um pouco disso, postar algumas coisas relacionadas. E aí, enfim, recebeu várias críticas, né? Inclusive quando o guia saiu também, teve várias críticas. E enfim, então as críticas são de pessoas que desconhecem. Sim. E que tem esse aspecto de ignorância, né? E isso a gente vê muito no processo de preconceito, né? Né? Uma questão de. Pô, fugiu a palavra agora. Da ignorância, né? Dessa. Sim, lembrei. É que uma questão de. Julgamento por atribuição. Tá. Que a psicologia social fala isso. Porque assim, se a pessoa não sabe sobre uma coisa, ela vai buscar alguma coisa que ela entende ou que ela viveu alguma coisa parecida para julgar aquilo. Porque todo mundo tem essa inerência de querer estar certo sobre alguma coisa, mesmo não sabendo. Então, isso acontece em vários processos de preconceito, enfim, de discriminação. E é isso que eu via nitidamente, às vezes, ali naqueles comentários. Inclusive, às vezes, de pessoas LGBT. Sim. Né, principalmente homens cis gays, às vezes, que falam, pra que isso, que não sei o que lá, ou não como diferente. Aí teve esse comentário que foi, né, entre aspas, engraçado, que foi, eu vou no restaurante e vou pedir um prato LGBTIA+. Então a gente pensou em escrever essa carta, né, que foi uma carta aberta, né, às críticas em geral, pra falar do porquê. Então, assim, realmente a gente quis mostrar que precisa falar sobre isso. E tá lá, né? Não, e até falar pra essa pessoa, meu filho, se você foi pra um restaurante e você não apanhou, é porque alguém apanhou lá em 1980 ou porque existe gente batalhando. Então, sim, você ir no restaurante pedir um prato LGBT, né, não vai vir uma macarronada LGBT, mas só o fato de você estar ocupando esse espaço, existindo da forma que você existe, é porque existe um coletivo lutando para que as Exato. pessoas dessa comunidade existam, né? Sim, sim. Mas é complicado trazer essa consciência. Então, é por isso que a gente dorme pouco, né? Sim. E você falou um pouco também, e eu acho que eu queria resgatar, eu acho que a gente não falou um pouco sobre isso, que a gente falou de insegurança alimentar, mas um outro aspecto que eu vejo, e eu via muito às vezes do prisma de homens cis gays, mas existe isso, mas você até me corrigiu falando que a população trans tem mais alguns transtornos alimentares. Eu trouxe a questão da vigorexia para os homens cis gays, que é essa obsessão de comer, mas malhar o dia inteiro. O que você tem? A proteína, de novo, o frango com batata doce, que a gente não aguenta o cheiro quando alguém abre um Tupperware. Sim,
O que você tem a dizer um pouco sobre essas questões desses comportamentos alimentares, seja a anorexia, a Uhum. bulimia e também a vigorexia dentro da comunidade? Certo. Bom, realmente, assim, a maior parte dos estudos que falam sobre transtornos alimentares são com homens cis-gays, né? E realmente é uma população que tem um risco maior mesmo para esse desenvolvimento. Então, a vigorexia, né? Ela, se não me engano, não é exatamente considerada um transtorno alimentar, mas está associada, né? Tem isso de forma associada, assim como a ortorexia, que tem aquela obsessão por alimentação saudável que a Ah, gente ah, comentou no início. Mas que realmente na população, né, de homens cis-gays a vigorexia é bastante presente. E, claro, está relacionada a uma questão muito social, né? sim, Então, de representação de masculinidade, de corpo, de aceitação também, né? Então, claro, às vezes, né, as pessoas LGBTA+, como um todo, às vezes elas crescem se sentindo erradas, né? sim. E a gente cria essa questão de autocompensação, né, durante a adolescência, durante a vida adulta, de querer, enfim, fazer mais coisas, ou ser mais inteligente, ou estudar mais, ou fazer algumas outras coisas. Que é uma questão também de aceitação. Assim, que não, não necessariamente ruim, mas que. Então, essa questão com o corpo também entra um pouco nesse aspecto. E para as outras populações, a gente tem alguns outros estudos. é, Internacionais também, mas que falam também de transtornos alimentares, principalmente bulimia nervosa, em mulheres cis lésbicas, né, e mulheres cis bissexuais também. Sim. Então que tem esse, né, e principalmente para as pessoas bissexuais, né, nesse estudo, né, ponderou que era ainda maior o risco porque elas sofriam A invisibilidade também. invisibilidade, exato. Então, sobre si, sobre a identidade, tanto fora da comunidade como dentro da comunidade. Então, isso mexe, né, em vários sentidos. E aí, para a população trans, é um outro aspecto, né, que às vezes se pensa. Também envolve a imagem corporal, mas que é pensar um corpo, às vezes, também hegemônico, né? Às vezes, quando a pessoa fala, aquela pessoa é trans, né? No senso comum, Ah, a pessoa tem que ser exatamente o ah, que ela pensa, né? Ter um cabelo tal, ter um corpo tal, sei lá, ter né, pensar estar fazendo harmonização, querer fazer cirurgia, então parece que tem que ter todo um pacote para ser sim. uma pessoa trans, e não é assim. E não deve ser assim também, né? É um processo bastante individual de como a expressão de gênero, como os aspectos corporais vão vir. Mas toda essa pressão, às vezes, acaba interferindo muito nos processos alimentares, porque na sociedade de hoje, no geral, as pessoas pensam a alimentação como modulação corporal. Sim. E a gente vai pro nutricionismo de Ia novo. falar isso, volta pro nutricionismo. Sim. Então, nesse sentido, as pessoas vão tentar utilizar o comer ou não comer como uma forma de modelação corporal. E aí que entra, né, claro, uma das partes dos riscos, né, para as populações LGBTA+, como um todo, e também a gente tem outros processos, claro. Assim, comer é você ser alguém. Sim, Porque se você não come, você não tem força para pensar, para fazer, para ser você. Então, quando a gente fala de identidade, sobre a pessoa ser ela, é um processo que envolve vários aspectos, e a comida também. E aí, às vezes, principalmente, a gente tem alguns estudos, né, de uma associação de transtornos alimentares, né, dos Estados Unidos, a NEDA, e que ela fala, assim, na população trans, em alguns estudos, principalmente durante a puberdade. Então, muitas pessoas, às vezes, não se entendem, claro, às vezes não tem representação se é uma pessoa trans, se não é, como é que isso vai acontecer, não entendem, às vezes, seu aspecto de identidade ou por que ela está se sentindo daquela forma. E todo esse aspecto que, né, impacta a identidade da pessoa como ela é, às vezes acaba sendo um gatilho para um transtorno alimentar. Então, a gente tem aí, né, em homens trans, pessoas trans masculinas, que durante a puberdade às vezes passam por processo de anorexia nervosa,
por todas essas transformações corporais que a puberdade, né, traz, né, endogenamente, e que após, às vezes, se entenderem como uma pessoa trans, pensar, né, as questões afirmativas que eles vão querer, se é harmonização, se é algum processo cirúrgico, esse transtorno alimentar, ele entra em remissão, Sim. né? Porque era um aspecto da identidade, não um outro fator de origem desse transtorno alimentar. E aí, enfim, tem outros processos que vão acontecendo. Para as mulheres trans já tem uma outra perspectiva, né? As mulheres em geral, tanto cis quanto trans, têm mais prevalência de transtornos alimentares porque o Sim. corpo das mulheres sempre foi muito Mais julgado. julgado, controlado na Sim. sociedade. Então, a mulher tem que comer menos, tem que se comportar dessa forma. E aí isso impacta também nesse sentido. Tem que ter um corpo pequeno, um corpo magro. Então, essas questões. Eu achei muito interessante isso que você trouxe sobre comer e ser a pessoa e da importância dessa questão do respeito à identidade. E até muitos desses transtornos, se não fosse a transfobia, não era para existir, né? A gente aceitaria o adolescente trans ou faria bloqueio puberal. E se não fosse a questão do preconceito, da discriminação, não era para existir esse preconceito, esse sofrimento, quer dizer. Sim, sim. Não, E, exato. e eu queria, até falando de imagem corporal, acho que não tem como a gente também não falar sobre um outro preconceito, que eu não sei como que tá essa relação também, que é a gordofobia. Né? Porque também a gente vê nós, profissionais da saúde, às vezes eu vejo profissionais de saúde, fulano é gordo, mas eu quero que seja por conta, quero que emagreça por conta de saúde. Só que, novamente, saúde é muito mais amplo do que um corpo magro ou um corpo gordo. Como que você vê essa questão da gordofobia também e como que pode ser a atuação de uma profissional da nutrição como você combatendo a gordofobia? Certo, né? Isso é um tema muito importante e que tá em alta agora e acho que é muito importante, as pessoas estão falando sobre isso, inclusive profissionais, né, de saúde. Eu tenho amigas maravilhosas, são pesquisadoras e nutricionistas que falam sobre isso. A Nutri Desconstruída, ela é pesquisadora sobre o assunto, o Eric Cruziol também, então nesses perfis vocês vão encontrar, né, algumas coisas. E aí, enfim, a questão da gordofobia, eu acho que ela tá muito intrínseca na saúde, mas principalmente depois dos anos 2000, assim. Então, vários estudos sociais sobre a ciência na saúde focou nisso, né? De entender que a comunidade médica também se inseriu num aspecto de produção de cultura que envolvia um controle corporal. Né? E não só um controle corporal para um corpo magro, para outros aspectos também. E isso vem crescendo desde os anos 2000 até agora. E aí, nesse sentido, né, muitas orientações ou muitas profissionais da saúde acabam pensando, a pessoa chega no nutricionista, chega no médico e ela é uma pessoa gorda, né, não, tem que emagrecer. Tipo, às vezes não Nem é é essa a isso. demanda dela. Exato. Então, a gente precisa ouvir mais, né? Então, combater a gordofobia, é claro, é se colocar também em espaços em que às vezes profissionais vão ter essa fala ou vão ter essas condutas e acabar explicando, né, que não é bem por aí, que tem outros aspectos que precisam ser vistos, entender que saúde é para além disso e também entender o aspecto de autonomia da pessoa. Sim. Então, tudo bem também, às vezes, exemplo, às vezes existem pessoas gordas que querem emagrecer. Claro, eu vou colocar aspas aqui, porque é um processo que precisa de cuidado, né? E não vai ser só, como às vezes muitos profissionais falam, fecha a boca, faz atividade física, porque isso vai causar um sofrimento Uhum. desnecessário para a pessoa e que não vai resolver, às vezes, várias outras questões. Mas também tem pessoas gordas, né? E que estão super bem com o seu corpo, elas vão na consulta de saúde porque elas querem cuidar de outros aspectos. Exato. Então, Ver se tá com a pressão alta, com diabetes. Exato, né? sim. Então, eu já atendi uma vez, né, enfim, nos atendimentos, pessoas gordas que vieram e estavam, às vezes, com anemia ou estavam com outras questões. Então, ouvir a demanda da pessoa e, enfim, se ela não falou nada sobre peso ou se ela quer. Eu não vou abordar isso. Exatamente. Então, assim, individualmente é dessa forma que, né, a gente faz. Né, uma questão em que precisa também mais estudos, né, pra gente falar de gordofobia, entender,
Porque acaba entrando também como a gordofobia é uma violência em diversos espaços, né? Principalmente de saúde. Exato, e até de exclusão social, porque Sim, e a sim. gente ouve muitas pessoas gordas falando que fui no médico ou em algum profissional e senti um comportamento completamente gordofóbico e essa pessoa não volta nunca mais nesse profissional ou se Sim. exclui do serviço de saúde, porque para que eu vou sair de casa para né? Tem uma amiga minha que ela é dermatologista e ela atendeu uma mulher que é uma mulher gorda e ela falou que foi lá porque estava procurando, estava com uma pinta, estava com Uhum. medo que a pinta fosse câncer e tinha ido antes em outro dermatologista que a demanda dela era a pinta. E Uhum. daí o médico virou para ela e falou: "Se você não emagrecer, você nunca vai ter filho". Então só para mostrar como que Sim. a gente pode ser violento ou acolhedor, que caminho a gente escolhe, né? Sim, sim. E por mais que a gente não queira, né, acaba que profissionais da saúde acabam se colocando, né, as pessoas veem, na verdade, os profissionais da saúde como uma coisa a mais, assim. Elas não se colocam numa questão horizontal para conversar com Sim. profissionais da saúde. Por mais a gente tenta, claro, trabalhar essa questão para não ver profissionais da saúde como, sei lá, detentor do saber. Mas isso acontece. Então, quando já as pessoas já vêm com esse processo para o consultório, precisa ter essa troca, precisa ter esse acolhimento, para, claro, ela já se sentir mais confortável numa consulta e ainda se tem outros atravessamentos, precisa que esse acolhimento realmente aconteça nesse sentido, Exato. né? Então, a mensagem é duas orelhas e uma boca. A gente tem que ouvir mais do que falar, né? Sim, Em tudo, em em tudo. tudo. Isis, eu tava um pouco olhando suas páginas, seu Linktree. Eu vi uma. Não sei se é isso. Você escreveu um livro de poesia? Ah, sim. Me conta um pouco, como que é? Não sei se você quer falar alguma poesia aqui pra gente. Como que foi esse processo? Certo, enfim. Essa foi uma pergunta surpresa, né? Sim, exato. Bom, eu estava num processo enfim, com a minha identidade de gênero muito, né, bem, estava bem comigo mesma, mas estava passando, inclusive, por um processo terapêutico mesmo, para resolver outras questões da vida, pensar. E nessas reflexões e coisas que eu fui mudando. E foi muito engraçado, porque, assim, durante o processo terapêutico, aí você vai estudando outros aspectos sociais e vai aprendendo novas coisas e se descobrindo de outras formas. E foi legal, porque, assim, eu sempre gostei de escrever, desde a adolescência. Acho que foi uma coisa que ajudou muito a lidar, Uhum. enfim, com diversas questões. E aí, durante todo esse processo, eu falei, tentar uma forma de eu poder relatar ou escrever sobre isso. Então, é um livro de poesia pequeno, né? Mas que tem algumas imagens e né, linkadas às poesias e que trazem, assim, uma questão muito de construção da identidade, né? De gênero, de pensar as questões sociais ou como a nossa sociedade vê algumas coisas e como que a gente quebra isso com a gente mesma e para fora. E também outros aspectos que estão inseridos, assim. O livro, no geral, ele fala de muitos assuntos, tipo gênero, de sexualidade, de erotismo, de bem-estar consigo mesmo, de amor, Que de, legal. enfim, até de desmatamento, Ah. de racismo, enfim, de muitas coisas. Então, enfim, foi um pequeno manifesto, assim, acho que desse processo. Então, Você se sente à legal. vontade ou lembra de alguma poesia agora de cabeça ou quer deixar o gostinho para as pessoas irem atrás do seu livro? Então, realmente eu não decorei Hum, nenhuma, Tá. né? Elas estão todas no livro mesmo, escritas, então, Então não, fica aí a dica, infelizmente. gente. Como que o pessoal pode achar? Entrando na sua página no Linktree ou você tem algumas outras indicações? Então, eu geralmente deixo no meu link da bio, do Aham. meu Instagram. Então, Como no que é? perfil Fala pro pessoal. é o nome do livro. Não, é como o pessoal pode te achar. Ah, tá. Então, o meu Instagram é @isisgois.nutri. E aí, lá no Linktree, né, mais pra parte de baixo, que vai ter curso, palestra, enfim. Aí vai ter o livro que chama A Antologia de Azet. E tem esse nome diferente, porque Azet é Isis, em Ah, egípcio ah, antigo. e aí uma antologia manifesto. Exato.
E aí, claro, vocês podem acessar. Hoje o livro tá com um preço muito bacana, enfim. Enfim, mas entrem em contato comigo. É Ai, isso. sucesso. Tô gostando do nosso papo. A gente tá caminhando um pouquinho pro fim, Certo. Isis. A minha página, meu programa, eu falo muito de longevidade, da gente mudar a forma como a gente enxerga o envelhecimento e de também a gente falar que, até pensando na comunidade trans, de que envelhecer ainda não é um direito, né? Porque a Uhum, gente vê sim. muitas pessoas trans morrendo antes de chegarem na velhice. O que que você espera, seja para o envelhecimento de hoje, para as pessoas que estão hoje com seus 60 a mais, e para o nosso envelhecimento, que eu e você, a gente está quase na mesma geração. O que que você pode pensar para um futuro e para o hoje, para o envelhecimento? Para as populações LGBT. Sim. Enfim, uma pergunta muito complexa. É, Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito com, sei lá, fase adulta no geral e não com muitas outras fases, mas é, o envelhecer eu acho que é uma coisa que dá medo para todas as pessoas no geral. E principalmente quando você é uma pessoa LGBTA+, né, por várias as questões. Eu acho que, né, pro envelhecer das populações LGBTA+, eu acho que precisa ter, é, acho que uma formação coletiva, acho que de ter parcerias, acho que nesse sentido, de autocuidado também, porque às vezes a gente não é ensinado às vezes a gostar de si mesmos ou do nosso corpo, enfim, e envelhecer bem é gostar de si mesmo e aprender a lidar, acho que com as mudanças que o nosso corpo, que, né, o tempo vai trazendo. Então, eu acho que, enfim, por mais que seja um processo individual, acho que ter, né, acho que, né, inclusive até algumas né, pesquisadoras negras falam, né, fazer um aquilombamento nesse sentido, de se juntar com pessoas que são iguais a você, que tenham, né, às vezes, quando a gente fala, né, de famílias LGBTA+, pessoas trans que têm ali, né, uma rede de apoio, que tem outras pessoas trans que elas podem estar juntas, né, porque ter esse contato, ter, acho que essa rede de apoio é muito importante para o envelhecimento, né? E é uma coisa que vai trazer segurança também. Então, esse autoajudar, né? Essa parte de tentar estar, né, coletivamente para o envelhecimento, acho que é muito importante. eu adorei o que você falou e eu acho que faz todo sentido a gente aprender a gostar da gente. Porque envelhecer tem que ser uma coisa maravilhosa, claro, Sim. com saúde, com educação, com acesso, com segurança, mas envelhecer tem que ser bom. E tem que ser bom se a gente está existindo, se a gente está comendo, se a gente está permanecendo nesse mundo. Sim. Isis, eu adorei nosso papo. Eu acho que eu aprendi muito aqui hoje nessa hora Que que a bom. gente falou. Você tem alguma mensagem para deixar para o pessoal? Não sei se para os jovens de hoje, para o pessoal, o que que você quer deixar aí de mensagem final? Vamos lá. É, eu acho que, assim, de mensagem final, acho que principalmente para as pessoas jovens, né? Acho que o mundo tá passando por uma transformação e acaba, às vezes, tendo um pouco mais de contato. Isso é bom, de representatividades, mas às vezes as pessoas jovens não se veem, né, principalmente LGBTI+, mais dentro de casa, como pessoas que vão crescer, que vão ser adultas ou que vão envelhecer, porque acha que isso vai ser impossibilitado de alguma forma, tipo, sendo elas mesmas. Mas vai ser possível, né? Então, as coisas estão mudando. Acho que pensar a sua vida adulta, ter planos é muito importante, né? Seja para vida adulta ou para velhice. Então, né, as fases vão ser difíceis ou ser boas, mas com o tempo, enfim, a gente chega lá. Isis, só tenho que agradecer. Novamente eu aprendi muito. Acho que gratidão e afeto são palavras que eu saio daqui dessa nossa conversa e espero que as pessoas que ou estão nos assistindo ou nos ouvindo saiam daqui com afeto, com gratidão e com a mensagem de que a gente precisa se coletivizar e Exato. entender que não existe solução individual para problemas coletivos ou para questões coletivas. Sim. Muito Exato. obrigado, Isis. E, gente, se vocês gostaram desse episódio, manda para as pessoas, para o tio homofóbico, para o tio transfóbico. Vamos quebrar os preconceitos, os paradigmas. Eu acho que essa é a importância, a gente se coletivizar e conversar para que envelhecer seja um direito de todos e não um privilégio de poucos. Muito obrigado, gente.